satisfação para a gente, mais uma vez, poder estar aqui e continuar a conversa que nós já iniciamos aqui no Pergunta e Respostas. Então, como foi dito, essa palestra de hoje é uma palestra atípica, né? Estamos aí fazendo esse projeto da Aliança Municipal Espírita, projeto AME, né, pela vida, ou seja, um projeto de valorização da vida. Então, durante todo esse mês, né, nós iniciamos essas palestras sobre dependência química, sobre suicídio e também sobre aborto, né, e alguns outros temas também. Então, o convite que eu recebi, né, me coube falar aqui, conversar com vocês um pouco sobre o tema aborto. E é o que a gente vai tentar fazer aqui nesse nosso pequeno tempo, né? Aborto, podemos decidir sobre a vida e a morte de outros? É a questão. Então vamos ver se a gente consegue aí, pelo menos tentar responder essa pergunta, né? Falar de aborto, gente, principalmente na casa espírita, é um tema meio que espinhoso, né? Aborto é um tema complexo, que mexe com as pessoas, né? Porque na doutrina espírita, principalmente, quando se fala em aborto, nós temos claramente uma divisão. Então, nós vemos um grupo que são aqueles mais conservadores, que são aqueles que não defendem, né, o aborto, são contra o aborto, são aqueles que têm uma visão um pouco mais literal dos escritos da doutrina espírita, e qualquer interpretação que fuja daquilo que eles já concebem, eles já nem querem mais ouvir. Nós temos essa ala. E nós temos também uma outra ala, no extremo oposto, que já são aqueles liberais, né? Aqueles liberais que já extrapolam também qualquer interpretação da doutrina espírita, que está na nossa codificação, e começam a levar para um caminho diferente daquilo que realmente está escrito. E nós temos também a grande massa, que são aqueles que não tomam partido. Ainda não se decidiram se são contra o aborto, se são a favor do aborto, né, que estão aí ainda para adquirir conhecimento e para ainda decidirem sobre as suas decisões. Então nós vamos tentar fazer um apanhado geral, né, trazer o que a doutrina espírita realmente fala. A nossa intenção aqui hoje é apenas de enriquecer o debate e trazer a visão espírita sobre o aborto. Porque, veja bem, nós homens somos aqueles que menos deveríamos opinar sobre se o aborto deveria ser legalizado ou não. Porque, não é o nosso corpo, não é o nosso corpo que se modifica numa gestação, não somos nós que passamos por tudo aquilo que as mulheres passam. Então, nós homens somos os que deveríamos menos opinar sobre isso. Mas nos foi dada a tarefa, nós estamos aqui para tentar fazer isso. E a gente vai ver que a questão do aborto ser legalizado ou não é uma construção cultural, é uma construção social, né? Voltaire, o filósofo Voltaire, ele costuma dizer assim: se os homens engravidassem, os abortos seriam realizados em igrejas, sobre o canto gregoriano. Só para a gente ver que nós, homens, pela nossa sociedade patriarcal, ainda temos mais o comando de legislar, mas nós ainda não passamos por aquilo. Será que nós legislamos certo ou não? Né? E nós, homens, para fazer esse processo de empatia com as mulheres, a gente é um pouco capenga ainda. Nós ainda temos muita dificuldade em fazer isso, né? Certa vez, eu já falei isso aqui, certa vez eu estava conversando com uma amiga, e ela vira-se para mim e fala assim: nossa, Tiago do céu, põe a mão aqui no baixo ventre, né, fala assim: tô com uma cólica menstrual. E eu olhei para ela, né, querendo fazer uma relação de empatia, né, querendo ser cordial. Eu olho para ela e digo assim: eu sei exatamente o que você está sentindo. Né? Ela olha para mim e diz: oi? Né? Sem noção. Então, ou seja, nós temos tentativas frustradas de tentar criar uma empatia com aquilo que as mulheres sentem, mas nós ainda não conseguimos. Então, aqui hoje é apenas um espírito tentando falar aquilo que a doutrina espírita diz sobre o aborto. Porque assim, quando você começa a sair das polarizações masculina e feminina e começa a pensar
para além dessas polarizações, aí sim você já começa a ter uma certa autoridade para falar sobre um assunto. Senão, a gente fica chovendo no molhado. Então veja bem, o aborto ele é uma construção cultural que desde há 2, 3 mil anos atrás, quando já existia legislação sobre o aborto, né, nós temos já alguns primeiros relatos, né, descritos lá em 2737 anos antes de Cristo. O Código de Hammurabi também já falava sobre o aborto no Egito, e na Grécia também nós já tínhamos legislação sobre o aborto. Só que isso ficou mais latente para nós aqui há pouco tempo. Revolução Francesa, século XVIII, onde eles proibiram o aborto porque eles viam naquele futuro feto um soldado. Então, alguém que poderia contribuir com as revoluções, ou ser um soldado da Companhia Francesa. Então, ou seja, proibiram o aborto por causa disso. Nós temos a Rússia do início do século XX, a Rússia de Stalin, que foi um país que legalizou o aborto. Mas por quê? Porque as mulheres, para elas não terem que tirarem o seu tempo para terem seus filhos, não tirarem licença maternidade, para terem que trabalhar, eles legalizaram o aborto devido a isso. Então ela pode abortar, ela continua trabalhando. Depois, um pouco mais para frente, nós tivemos também na França, década de 40, década de 50, devido à Segunda Grande Guerra Mundial e a grande devastação que nós tivemos nos povos, mais uma vez eles proíbem o aborto, porque a gente tinha que povoar. A gente tinha que povoar os países que foram devastados pela Segunda Guerra. Então a questão de legalizar ou não, ela passa por uma construção cultural. Hoje no mundo, está mais ou menos assim. Aqueles países lá de azul são países onde nós temos legalizado o aborto atualmente. Aqui no Brasil, ele está assim de azul porque ele é legalizado em alguns casos, né, que nós veremos mais à frente. Casos de estupro, casos de risco de vida para a mãe, né, e agora mais recentemente em casos de anencefalia. Pela judicialização, também uma mulher consegue abortar se for detectado que o seu feto é anencéfalo. Mas o que chama atenção nesse gráfico é aquele paizinho aqui, ó. A gente tem que ficar de olho nele, o Uruguai, e a gente vai falar sobre ele. Porque há pouco tempo eles legalizaram o aborto e nós vamos ver alguns números que o Uruguai tem para nos mostrar acerca disso. Só a título de curiosidade, nós aqui do Sudeste somos responsáveis pela maior parcela de abortos ocorridos no Brasil. 38,5%, ou melhor, somos o segundo, né? Segunda região. Está aqui o Nordeste, nós do Sudeste somos a segunda região onde ocorrem mais abortos no Brasil. Então vamos lá. Pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Eles respondem, o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Gente, pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? E eles respondem assim, olha, expiação, aprimoramento gradual da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então veja bem, a reencarnação é um dos principais mecanismos de justiça que Deus utiliza para nos ensinar. A reencarnação. E quando nós preparamos uma reencarnação, às vezes um casal, porque a responsabilidade nunca somente é da mulher, então às vezes um casal vai lá e corta aquele processo, onde aquele espírito viria para se redimir perante a sua própria consciência. E, gente, um processo reencarnatório, ele dá trabalho demais para a espiritualidade, para que ele possa acontecer. E nós temos que vir aqui, porque não dá para você só evoluir no mundo espiritual. Muita gente questiona isso. Mas por que eu não consigo evoluir só no mundo espiritual? É simples demais de responder essa questão.
Porque o mundo espiritual é a vida psíquica por excelência. É a vida psíquica por excelência. E quantas coisas você já deliberou apenas na sua vida psíquica e que você não colocou em prática? Quantas coisas você já virou para você mesmo e falou assim, semana que vem eu começo uma dieta. Cadê semana que vem? Quantas vezes você já virou para você mesmo e falou assim, segunda-feira eu começo atividade física. E não começou. Porque você deliberou apenas na sua vida psíquica, mas na hora da prática, você não fez. Mundo espiritual, nós deliberamos, nós escolhemos, nós planejamos, mas a hora de colocar em prática é aqui, é no corpo. E é por isso que a gente reencarna. É por isso que a gente tem que vir para cá. Porque o corpo, ele funciona para que você coloque em prática, e ele funciona como se ele fosse um mata-borrão. É como se ele absorvesse as impurezas do espírito. E é por isso que nós temos que passar na carne. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele diz assim, ao falar de um processo reencarnatório. O espírito faz o seu projeto de reencarnação, aquilo que ele quer passar nessa atual existência, e depois ele coloca isso sobre a análise dos seus pares. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que depois que você faz o seu plano reencarnatório, você coloca esse plano para que outras pessoas deem opinião sobre ele. Deem opinião se você vai dar conta, se você não vai dar conta daquilo que você está planejando. Manuel Filomeno de Miranda, num livro chamado Temas da Vida e da Morte, ele é um pouco mais detalhista. E ele explica para a gente essas etapas. Aí ele fala que tem 4 etapas de uma reencarnação. Primeira, requerimento, onde você faz o seu projeto. O que você quer passar aqui? Segunda etapa, análise, onde técnicos de reencarnação vão analisar o seu projeto. Porque pode ser que você esteja pedindo coisas que estão além das suas forças. Pode ser que você esteja pedindo coisas que você não vai conseguir passar aqui. E eles te falam, meu amigo, olha, isso aqui é melhor você deixar quieto. Você não vai conseguir mexer com isso aqui agora não. Só que, em grande parte das vezes, por orgulho e por vaidade, nós falamos assim, não, deixa comigo, pode deixar que eu dou conta dessa. E a gente falha. E a gente falha. Imagina só um técnico reencarnacionista, pegando o seu projeto reencarnatório, e ele pega o seu projeto, lê, e lá está escrito assim, olha, eu quero nascer numa família de atleticanos. Nossa! Ele vai olhar para aquilo e vai falar assim, meu amigo, você vai sofrer um cadinho. Você pode até ir, mas você vai sofrer. Eles opinam sobre o que você decidiu ou não. Se você passar dessa fase, tem a terceira etapa, que é a do aprimoramento, onde você fará cursos, estudos, participará de palestras sobre aquilo que você decidiu desenvolver aqui. Não sei se vocês vão lembrar, mas certa vez o Chico estava sendo questionado por um repórter, e o repórter pede para que o Emmanuel dê uma resposta em inglês. Não sei se vocês lembram dessa parte. E o Emmanuel responde para o repórter, através da psicografia do Chico, em inglês de trás para frente. Eles tiveram que colocar a mensagem num espelho para que ela pudesse ser lida, porque ela estava ao contrário. Só que o Emmanuel teve um erro de inglês, ele teve um erro de conjugação verbal na mensagem. Aí o jornalista não deixou passar. Ele pegou, opa, tem um errinho aqui. E falou do erro. Aí o que o Emmanuel justificou? Ele falou assim, é porque eu ainda estou fazendo um curso aqui no mundo espiritual. Foi a resposta dele. Eu ainda estou fazendo um curso de inglês aqui no mundo espiritual. Terceira fase, aprimoramento. Porque provavelmente a tarefa que ele vai vir desenvolver aqui, na sua encarnação, ele vai precisar dessa língua. Aí na hora que ele começa a estudar, já viu quando você começa a estudar uma coisa e você fala assim, gente, é fácil isso? Parece que eu já sabia desse negócio. É porque você já viu lá no mundo espiritual. Fácil demais de resolver. É porque você já viu do lado de lá. Terceira fase. E quarta fase de seleção, onde você escolhe as pessoas que vão vir junto com você. Por que eu estou citando isso, gente? Só para a gente ter uma ideia do quão trabalhoso que é realizar um processo reencarnatório. O quão trabalhoso é você estar aqui hoje. Porque se você está aqui hoje, você pode ter certeza que uma equipe espiritual trabalhou para que você estivesse aqui.
E muitas das vezes, quando a gente começa a se dar esse processo reencarnatório, nós vamos lá e abortamos. E o aborto, é claro, ele é multifatorial. Não existe uma causa específica do aborto. Por que as mulheres recorrem a ele? Mas uma das principais causas, sem sombra de dúvida, ainda é o não conhecimento sobre quando inicia a vida. Quando iniciar a vida? Na concepção? Ali já tem espírito ligado? Ou não? Só depois do nascimento? Porque se a mulher, se o casal acredita que a vida só se processa e só se inicia depois do nascimento, você retirar de dentro de você um produto que você não considera que tenha vida, é simples, é fácil. Se você não acredita que ali tem vida, é como se você tirasse um nódulo, é como se você tirasse uma unha encravada. É um produto da concepção. Agora, se você já começa a entender que desde a concepção, desde a união espermatozoide-óvulo, já há um espírito sendo ligado àquele ovo, já há um espírito destinado para aquele ovo, aí já é diferente. Porque você tirar de dentro de você uma vida, aí já começa a complicar. E, gente, isso é uma discussão tão rasa, que às vezes a gente não compreende. Porque é claro que desde a primeira célula já existe vida, já existe potencialidade de haver vida ali. Tanto que, para fins criminais, se você vai numa cena de um crime, e você encontra um sangue lá na cena do crime, né, quem aí é acostumado a ver CSI, aí você vai lá, eles pegam uma gotinha de sangue e mandam para o laboratório. Se eles veem naquela gotinha de sangue uma célula, e se naquela célula tem todo o seu código genético, meu amigo, é a prova cabal para fins criminais de que ali passou um ser que pensa, que sente, que tem amor, que tem raiva. Uma célula já é capaz de dizer que ali passou um espírito que pensa. Então veja bem, une-se espermatozoide e óvulo, cria-se um ovo. Desde aquelas primeiras divisões, ali já tem código genético. Então já tem a potencialidade de abrigar uma vida naquela pequena célula. Então sim. Uma das causas do aborto seria essa. É claro, multifatoriais, questões socioeconômicas, questões financeiras, questões da mulher com seu próprio corpo também, questões de desconhecimento. Gente, mulheres, pais, vocês conversam com os filhos de vocês sobre gravidez na adolescência? Vocês conversam com os filhos de vocês sobre sexualidade? Sobre contracepção? Ou não? Ou a gente ainda é um pouco, né? Falou de sexo, a gente ainda arrepia o cabelo. Eu sou da área da enfermagem. Há pouco tempo atrás estava numa escola, fazendo uma atividade de educação em saúde, com adolescentes de 12 anos de idade. 12 anos de idade. O assunto foi para um lado, e eu viro para uma menina, olho nos olhos dela e pergunto: minha querida, se você descobrisse que hoje você está grávida, o que você faria? Gente, a resposta dela não durou nem um segundo. Ela nem pensou, não durou um segundo. Ela virou para mim e falou assim: abortaria. Simples. Nessa hora você tem que tentar ser o menos crítico possível, porque o seu olhar conta se você condena ou não. E, gente, a era do Deus punitivo já passou. A doutrina espírita não está aqui para condenar ninguém que tenha recorrido ao aborto. Tá? Essa época já passou. É o que foi falado aqui anteriormente. Jesus veio para fazer um upgrade no conceito de Deus. Então, um Deus punitivo já não existe mais, já não cabe mais. E nós espíritas somos danados, né? Quando surgem temas como aborto, suicídio, homossexualidade, a gente é danado para punir, a gente é danado para criticar. Então, naquele momento eu tentei ser o mais fraternal possível com o olhar, tentei abraçar aquela menina com os olhos, e só virei para ela e perguntei: tranquilo, por que você faria o aborto, se você se visse grávida? Aí ela virou para mim e respondeu assim, 12 anos de idade: meu amigo,
escuta uma coisa. A única vez que meu pai conversou comigo sobre sexo foi quando ele chegou para mim e disse assim: se você aparecer grávida, eu te coloco para fora de casa. Simples. Resolvido o problema. Então, pais, vocês conversam com os filhos de vocês sobre gravidez na adolescência? Sobre contracepção? Não seria demais para a cabeça de uma menina de 12, 13, 14 anos ter que decidir sobre isso? Entende? E às vezes a vergonha de ter que declarar que já iniciou uma vida sexual também pesa. E a menina, por não querer declarar que já iniciou vida sexual, às vezes ela recorre a abortos clandestinos, para que ninguém saiba. Aí a taxa de mortalidade em mulheres devido ao aborto clandestino é altíssima. Hoje no Brasil, aborto é só a 4ª causa de morte materna. 4ª. É um problema de saúde pública. Tanto que os países que legalizam o aborto, eles tentam fazer todo um arcabouço para que sustente aquela mulher, para ampará-la naquilo que seriam as causas do seu aborto. Nas questões sociais, nas questões socioeconômicas, financeiras. Exemplo do Uruguai. O Uruguai, há pouquíssimos anos, se não me engano, há 4 anos atrás, em 2012, legalizou o aborto. Legalizado. É óbvio que tem os seus critérios, mas ele é legalizado. Em 2 anos de legalização, em 2014, essa pesquisa é de 2014, apenas uma morte materna devido ao aborto. Uma. Gente, hoje no mundo, nós temos 19 milhões de abortos clandestinos por ano no mundo. Desses 19 milhões, 66 mil mulheres morrem devido ao aborto clandestino. 66 mil. Então nós podemos simplesmente colocar numa posição de crítico, não pode, é ilegal, e não contribuir com o debate, não trazer nada que acrescente, ou a gente pode trazer isso para a arena da discussão. O Uruguai hoje é um dos países que menos faz aborto no mundo. De 10 mulheres que procuram um sistema para abortar, 3 delas desistem, 30% desistem. Porque há um prazo entre a mulher falar que quer abortar e eles realmente realizarem. Então essa mulher conversa com psicólogo, com médico, com enfermeiro, com assistente social, com psiquiatra. Eles arrumam um emprego para ela. Então, ou seja, aquilo que seria a causa do aborto é sanado. Só realmente faz aquela que realmente quer. Tiago, você está falando então que a gente tem que legalizar o aborto? É isso que você está dizendo? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós temos que participar do debate de construção de políticas públicas que forneçam para a mulher um aparato social, para que nós combatamos a causa do porquê que uma mulher procura um aborto, não as consequências. Porque você legalizar ou não o aborto, meu amigo, é você tentar lidar só com a consequência. Você não trata a causa. Por que aquela menina procura o aborto? Por que aquele casal procura o aborto? Então, veja bem, nós não estamos aqui com o discurso de querer legalizar. Porque o Emmanuel, olha o que o Emmanuel nos diz. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? Olha o que ele responde. O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitam, é um crime perante as leis de Deus. Emmanuel no livro Leis de Amor. Então nós não estamos aqui nem para criminalizar, mas nós não estamos aqui também num discurso de querer legalizar. Mas um discurso de que tem que amparar essa mulher, dar conhecimento para ela. Dar conhecimento para ela. E o aborto, ele é grave. Por que eles falam que constitui um crime? Gente, vocês já foram abandonados? Vocês já foram rejeitados? Vocês sabem a dor que é da rejeição? Vocês já sentiram a rejeição? Quando o espírito, ele está na sua evolução, e ele entra no reino hominal, ou seja, ele ganha consciência de si mesmo, ele também ganha consciência da sua individualidade. E quando você ganha consciência da sua individualidade, é como se você olhasse para o lado e falasse assim, cara, não tem ninguém comigo, não tem ninguém igual a mim, ninguém. Eu sou diferente, eu sou único,
eu sou irrepetível. Foi isso que a Clarice Lispector quis dizer quando ela fala assim, olha, meu amigo, e ninguém é eu e ninguém é você. Esta é a verdadeira solidão. Então, quando o ser se sente sozinho, porque ele se vê único, ele vai vivendo. Toda rejeição que você tem na sua existência, você é remetido a essa sensação de abandono, a essa sensação de rejeição primordial que nós temos desde quando nós viemos para o reino nominal. Porque o espírito, ele ainda está mais perto das suas primeiras encarnações do que de quando ele ainda vai se tornar um espírito puro. Então, o instinto ainda está mais aflorado nele, dessa individualidade. Então, toda vez que você é rejeitado, você é remetido a essa rejeição inicial. Toda vez. Às vezes eu estou lá na UPA, né, participando de atendimentos, chegam meninas lá de 13, 14 anos que tentaram suicídio. Aí quando a gente começa a investigar, aí a gente chega no seguinte acontecimento. Ela tentou o suicídio porque brigou com o namorado. Aí o profissional de saúde, né, diante de toda a sua arrogância, diz assim, quer morrer? Pega uma sonda 20 lá, grande calibre, coloca no nariz dela que é para ela sentir dor, que é para ela aprender a querer morrer ou não. Mas por quê? Porque nós achamos que as pessoas tentam suicídio porque brigou com o namorado. É claro que ninguém tenta suicídio porque brigou com o namorado. É claro que ninguém tenta suicídio porque o pai não quis pagar uma viagem. As pessoas tentam suicídio porque quando elas recebem uma rejeição da vida, elas são remetidas a essa rejeição primordial. Essa sensação de abandono. É por isso que nós tentamos disfarçar quando nós somos abandonados. Já viu quando você está na rua? Você está andando na rua, aí você vai cumprimentar um conhecido, aí você levanta a mão para ele, cumprimenta, aí vamos supor que ele não te viu. Às vezes ele viu também, mas às vezes você é chato, né? E ele não quer te cumprimentar. Mas já viu quando você levanta a mão e a pessoa não olha? O que você faz na mesma hora? Né? Aqui, mineiramente falando, né, nós despistamos. Né? Aí você levanta a mão, o cara não te viu, aí você pensa que finge que está catando um mosquito, faz alguma coisa ali, que é para fingir. Porque você não quer demonstrar para ninguém que você passou por um processo de rejeição. Gente, na Copa do Mundo agora, a última que teve aqui no Brasil, em 2014, teve uma cena que foi extraordinária. Era um jogo, que eu não me lembro qual, estava o trio de juízes, né, o árbitro principal e os 2 bandeirinhas do lado dele, e os jogadores atrás, para poder entrar para o jogo, antes de entrar. O juiz veio, cumprimentou a bandeirinha de um lado, e na hora que ele virou para cumprimentar o de cá, ele não viu, não sei o que aconteceu, que ele só virou e ficou de frente. Aí o bandeirinha foi cumprimentar ele. Aí ele fez assim, ele fez assim com a mão. E o cara virou. Gente, tinha uma câmera que estava filmando para o mundo inteiro aquilo. Aí o bandeirinha fez assim, olha o movimento que ele fez com a mão. Opa! Passou a mão no cabelo, ajeitou, tentou disfarçar. Mas não teve jeito, a câmera pegou e o mundo inteiro viu. Aí ele deu uma risadinha sem graça, amarela, aí depois o juiz virou e cumprimentou ele. Porque nós não queremos ser abandonados. Imagina você ser abandonado por aquele espírito que mais deveria lhe amar. Imagina só. O Mário Sérgio Cortella, um filósofo brasileiro, ele costuma citar um caso, que é um caso que acontece, ou melhor, um caso que aconteceu alguns anos atrás. Todos os anos, na Espanha, a chamada Corrida do Rei. É como se fosse a nossa São Silvestre. Aí a Corrida do Rei. Um queniano estava em primeiro lugar na corrida e um espanhol estava em segundo lugar. O queniano chegou num certo dado momento, ele achou que já tinha passado, que já tinha ganhado, e começou a cumprimentar as pessoas. Só que ainda não tinha passado a linha de chegada. O espanhol veio em segundo, viu que ele tinha errado, começou a empurrar o queniano, empurrou, para que ele passasse a linha de chegada. Acabou a corrida, a repórter chegou para o espanhol e falou assim, por que você fez isso? Aí ele, por que eu fiz o quê? Por que você deixou o queniano ganhar? Aí ela, você não está entendendo, não fui eu que não deixei ele ganhar, ele ia ganhar de qualquer maneira, ele se enganou, mas ele estava na frente. Aí ela virou para ele e insistiu na questão, mas meu amigo, você está na Espanha, na sua casa, por que você não chegou em primeiro lugar?
Aí ele virou para ela e deu uma resposta espetacular. Ele disse assim: minha querida, se eu ganhasse desse modo, com que cara eu iria olhar para minha mãe ao chegar em casa? Olha a resposta dele, hein? Com que cara eu iria olhar para minha mãe ao chegar em casa? Porque, meu amigo, você receber a reprovação de um espírito que te carregou 9 meses, você ser reprovado e abandonado por alguém que mais deveria lhe amparar, dói. Dói. A nossa relação com mãe, gente, ela é um pouco diferenciada. A nossa relação com mãe é diferente, não é? Lembram de vocês na escola? Lembra quando você estava na escola e você brigava com os meninos? Aí na hora que o menino virava para você e falava mal de sua mãe, o que você fazia? Lembra o que você fazia? Fala da minha mãe não, rapaz. Agora o negócio ficou sério. E se falasse do seu pai? Você, pode falar. Que eu até ajudo você a falar mal dele. Porque a nossa relação com a mãe é diferenciada. Aí na hora que um espírito está formulando a sua existência, está vindo através de um espírito, a gente vai lá e... Gente, esse abandono é um dos piores abandonos para o espírito. É um dos piores abandonos. E na hora que acontece esse aborto, o que acontece com o espírito que iria se reencarnar? Ele se imanta no aparelho uterino da mulher. E quando ele se imanta no aparelho uterino da mulher, descarregando, né, tendo emanações de ódio, de raiva, de rancor, de vingança, isso desorganiza o aparelho orgânico feminino. Desorganiza o aparelho orgânico da mulher. Então a mulher, claro, vai ter consequências físicas, justamente por causa desse desequilíbrio energético que já começa a acontecer. Na atual existência, o que ela já pode ter como consequências? Gravidez ectópica, quando a gravidez acontece ali na trompa, né? Antiga trompa de Falópio, hoje tuba uterina, é uma gravidez que não vai para frente, vai ter um abortamento espontâneo, uma endometrite, uma peritonite, infecções, CA de mama, gente, câncer de mama. Hoje nós temos estudos, principalmente na primeira gravidez, quando a mulher aborta, nós temos estudos que demonstram que ela tem uma probabilidade maior de desenvolver câncer de mama. Tá? Então, esse espírito imantado no seu aparelho uterino vai causar essas desordens. Obsessão, é claro, porque você vai ganhar um espírito que vai querer se vingar de você. Ele vai querer se vingar, na grande maioria dos casos. Mas o principal e o pior deles é aquele último ali, ó. Sentimento de culpa. É porque a mulher, ela vai cair quase que inevitavelmente num sentimento de culpa por ter cometido o aborto. E desde a atual existência, ela já vai começar a expiar esse sentimento de culpa que ela carrega. Gente, nós temos estudos hoje, isso é comprovado, estudos de coorte, estudos longitudinais, né, que são estudos longos, onde você segue as pessoas. Então, nós temos estudos onde eles seguem um grupo de mulheres que cometeram aborto e um outro grupo de mulheres que não cometeram aborto. Essas mulheres que cometeram, infelizmente, e devido ao sentimento de culpa, elas têm uma maior probabilidade de passar por atendimentos psiquiátricos, de terem mais depressão, mais baixa autoestima, mais tristeza, mais uso e abuso de álcool e outras drogas, mais disfunções sexuais, divorciam mais e, por fim, tentam mais cometer o suicídio. Porque ela já começa num processo expiatório daquilo que ela fez com ela mesma. Mas aí, como eu disse, a doutrina espírita, ela não condena. Assim como a pergunta que surgiu aqui anteriormente. Levantar a cabeça e bola para frente. Levantar a cabeça e bola para frente. Porque esse sentimento de culpa, ele vai fazer com que ela expie. E numa próxima existência, a principal consequência para uma mulher é aquilo ali, ó, infertilidade. Porque, gente, Deus é espetacular. Ele nos ensina satisfazendo os nossos desejos. É o mecanismo de aprendizado
melhor que a gente pode conceber. Deus nos ensina satisfazendo aquilo que você deseja. Então, se a mulher aborta, qual que é o desejo que ela está emanando para o universo? Como é óbvio. Eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. E ela aborta. Eu não quero ter filhos. Numa próxima existência, infertilidade. Mas não foi isso que desejou? Entendem? Pinga Fogo de 1972. O Pinga Fogo teve 2 edições, 71 e 72. Nesse Pinga Fogo foi feito para o Chico uma pergunta sobre aborto. E ele responde. E ele conta um caso, quando ele responde essa questão. Ele diz assim: em 1936, ele havia conhecido uma mulher. E ela havia tido vários abortos. Ela desencarnou em 1936, reencarnou em 1942. 6 anos depois apenas, a mulher reencarnou. 1971, ou seja, com 29 anos de idade, ela procurou o Chico, a ação dela. Mas ela procurou o Chico, porque ela estava estéril. E ela veio falar com o Chico: Chico, mas por que dessa minha esterilidade? Ela não sabia. O Chico, na hora que ele bateu o olho nela, ele reconheceu. Olha que interessante. Conheceu a mulher em 2 existências, na última encarnação e na atual. Na hora que o Chico bateu o olho nela, ele reconheceu aquele espírito e ele explicou para ela o processo, que foi feita a vontade dela. Mas você não queria não ter filhos? Então Deus satisfez a sua vontade. E ela virou e falou assim: Chico, mas agora eu quero ter filhos, porque o que mais deseja uma mulher que é infértil? O que mais deseja uma mulher que é estéril? Ter filhos. Então, na hora que ela vem impossibilitada, ela transforma o seu desejo. E agora o desejo de ter filhos modifica o seu perispírito e numa próxima existência ela vem 0 bala. Útero ok, hormônios ok, prontinha para ter quantos filhos ela desejar. Então o Chico virou para ela e disse: continue desejando ter filhos. Vá para uma creche, faça um trabalho voluntário, adote uma criança, se assim desejar. Continue desejando, porque é esse desejo que lhe vai transformar. Então veja bem, como fazemos para não cair nesse sentimento de culpa? Já começando o nosso fechamento. Como fazemos para não cair no sentimento de culpa? Simples. Simples. É só nós tentarmos seguir as leis de Deus que já estão na nossa consciência. Ah, mas eu não sei quais são essas leis. Fácil. O Livro dos Espíritos te relembra elas. E nesse quesito do aborto, o Livro dos Espíritos diz assim: só há apenas uma ocasião, uma situação, onde se a mulher cometer o aborto, se o casal cometer o aborto, eles não cairão no sentimento de culpa, porque não tem ninguém para te condenar. É a própria consciência que se condena. Então, há apenas um caso que a mulher ou que o casal não cai no sentimento de culpa. Quando há risco de vida para a mãe. Então, numa gestação, se há risco de vida para a mãe, ok. A nossa legislação, ela fala para a gente que há mais 2 situações onde se permite o aborto: estupro e casos de anencéfalos. Em qualquer um desses 2 casos, haverá transgressão às leis de Deus, inevitavelmente, em maior ou menor grau, essa mulher ou esse casal cairá num certo sentimento de culpa. Estupro. Não quer dizer que você já foi marcada para passar por um estupro quando você saiu do mundo espiritual. Isso não existe. Isso não existe. Não existe programação espiritual para sofrer. Tá? Mas, se você passou por ele, e se uma mulher foi estuprada, e se dali surgiu uma gravidez, é porque estava na sua programação não passar pelo estupro, mas passar por um certo tipo de situação que fizesse você repensar algumas situações que você traz na consciência. Isso sim. Então, se ficou grávida através de um estupro, quase sempre o espírito que vem dessa gravidez será um espírito que será um ombro forte para você. Será um espírito que vai lhe ajudar muito nessa existência. Então a doutrina espírita diz: continue com a gestação. E casos de anencéfalos, há pouco tempo o Brasil
por questões judiciais, né? Se a mulher entrar com um recurso, ela consegue abortar, em caso de anencéfalos. E o que eu tenho a dizer é só relembrar algo que já está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? A resposta: que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Nasceu, tem vida, há ali um espírito destinado para aquele corpo. Prestem atenção que aqui eles não dizem tempo, eles não falam tempo. Se vai continuar vivendo por anos, por meses, por dias, por horas ou por minutos. Não tem tempo. Nasceu, tem vida, pode viver depois que nasce, tem ali um espírito. Aqui no Brasil nós tivemos recentemente um caso de uma menina chamada Vitória Crochato, ficou conhecida como Vitória de Cristo, Essa menina, desde o ultrassom, foi detectado anencefalia, ou melhor, primeiro foi detectado uma acrania, não tinha calota, e os médicos já viraram para a mãe e falaram assim: olha, 99% de que vai evoluir para uma anencefalia. Então, se você quiser, você pode abortar. Deu a opção para ela de abortar. Os pais não quiseram, não evoluiu para uma anencefalia total, porque aqui não há anencefalia total, há o tronco encefálico, mas também há um resquício de cérebro acima dele. Essa menina viveu por 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. Um espírito que estava condenado ao aborto desde a gestação. E a questão aqui, meus amigos, é a seguinte: hoje, com essa questão de Zika, né, a OMS já sinalizou que microcefalia também já está começando a querer legalizar em casos de microcefalia. Há aqui uma alerta por causa do seguinte: o bem que um casal, que uma família faz para um espírito, quando permite que ele reencarne, mesmo nessas condições, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do bem que se faz para um espírito apenas por deixar ele reencarnar nessa situação. Porque se o espírito passa por uma experiência de amor, às vezes já é o suficiente para que ele mude a sua rota. Gente, nós temos espíritos que estão há 500, 600, 700 anos sem reencarnar. 700. E quando eles começam a ter um processo de reencarnação, aborto espontâneo. Porque o psiquismo deles não conseguem tolerar uma gestação até o acabo. Aí começa o processo reencarnatório, aborto espontâneo. Começa um processo reencarnatório, aborto espontâneo. E grande parte das vezes, a primeira vez que ele consegue vir para reencarnar, ele vem numa situação dessa. Ou de uma microcefalia, ou de uma anencefalia. E nós deixarmos que esse espírito venha à vida, nós estamos oferecendo para ele uma experiência de amor que você pode mudar a rota de um espírito para o resto da existência dele, para o resto da vida dele. Uma só experiência de amor. Foi o que o Pedro quis dizer, que o amor cobre uma multidão de pecados. Uma só experiência de amor já é suficiente para modificar a rota de um espírito para o resto da vida. Às vezes ele vem numa rota de erros, 100, 200, 400, 500 anos errando. E ele tem uma experiência de amor, ele modifica. E ele passa a viver diferente. Para terminar, antes de passar um vídeo, eu gostaria de relembrar para vocês aquele caso da Madre Teresa de Calcutá, que vocês já sabem, mas eu relembro porque vem ilustrar para a gente essa experiência de amor. Conta-se que a Madre Teresa de Calcutá pegava os seus doentes, né, para levar para o seu hospital, era conhecido como Hospital da Morte. Pegava os doentes só para ir lá e desencarnar. Ela viu um homem no lixo, já agonizando para morrer, nas últimas inspirações. Ela pegou aquele homem, levou ele até o seu hospital, deu nele um bom banho, vestiu nele uma roupa limpa, lençóis limpos, e virou para ele e disse assim: agora você pode morrer em paz. Aí o homem, num último esforço de inspiração,
vira para ela e fala: mas irmã, qual é a tua religião? E ela vira para o homem e diz assim: a minha religião, meu amigo, é você. Aí o homem, extasiado, vira-se para ela e numa última pergunta, ele fala: mas irmã, quem é o teu Deus? E ela vira-se para ele e fala: haha, o meu Deus, meu amigo, é você. E o homem desencarna. Aí nós que somos espíritas, já vamos logo pensar o depois, né? Aí eu com os meus botões, fico imaginando. Imagina se esse espírito desencarnasse no meio do lixo. Imagina o que é você sair do seu corpo e ver o seu corpo no meio do lixo, sendo comido por ratos. Imaginou? A revolta, a vingança. Esse espírito perderia 2, 3 existências só para tentar se vingar de quem colocou ele lá. Agora, imagina o que é você desencarnar, sair do corpo, e quando você olha para ele, você vê uma velhinha cheia de amor te beijando e te falando: o meu Deus é você. Nossa, meu amigo, esse camarada, pelo menos se fosse eu, ia querer voltar para a fila na mesma hora, reencarnar na mesma hora e vir aqui fazer pelo outro aquilo que fizeram por mim. Uma experiência de amor pode ser o responsável por modificar para o resto da vida a rota de um espírito. Então, eu vou passar um caso aqui. É rápido, tá, gente? O vídeo, 3 minutos. Conta a história de um espírito chamado Grayson James Walker. Aconteceu nos Estados Unidos há 2, 3 anos atrás, de anencefalia, e onde a família permitiu que ele viesse à vida. Cobriu esse ser de amor. E com certeza vai modificar a rota desse espírito. Então eu termino com esse vídeo. Do you want to feel it? I didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will
God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Here, I'll move my feet down. Yeah, that's Grayson. He's low.